Opa, pessoal, Lê aqui. E no vídeo de hoje, existe zerar no YouTube? Tentei com The Last of Us do Gaveta sobre esse tema, sobre o que é zerar com o YouTube. Porque eu acho que o pessoal deve detestar muito isso, esse termo. O problema existe sim, zerar pro YouTube, né? Mas a questão é porque o pessoal problematiza demais e o pessoal problematiza errado, na minha opinião. Eu até mesmo já falei aqui, como eu tenho até uma história. Esse é um dos motivos que eu quero ver esse vídeo aqui do Ravito. Vamos ver o que ele vai falar. Enquanto eu tava terminando a série The Last of Us, a segunda temporada, eu já tava vendo que a série não ia acabar a história toda do jogo ali, e eu comecei a ficar angustiado. Falei, pera, próxima temporada, eu não sei, Eu não tal. consigo gostar da série The Last of Us, tá? Tanto a 1, tanto a 2. Comecei a ficar ansioso. Por um dos outros motivos que eu vou falar aqui no final, que eu acho que eu até citei em algum vídeo aqui. Eu comecei a jogar The Last of Us Parte 2. O bem sempre vence o mal. Eu falei antes que eu não queria jogar porque eu fico meio nervoso. Eu falei, Dante, vou jogar porque eu tô curioso demais, eu preciso ver. Qual é essa diferença que as pessoas estão falando entre a série e o jogo? Comecei a jogar e começou a demorar muito. O jogo é grande. Eu não tinha noção do quão grande era o jogo, mas o jogo é grande. Eu tava ali no primeiro dia de Seattle, e aí eu comecei a fazer o vídeo sobre The Last of Us. A minha criatividade aguçou, porque quando eu lancei o vídeo recente, muita gente falou, caraca, você tinha que ter visto o jogo. Eu não me aguentei, e eu zerei The Last of Us Parte 2 no YouTube. No, God, please, no! Papo torto do caralho. Tinha que levar uma porrada por causa disso. Vai tomar no seu. E aí vem esse termo, zerei do YouTube. Eu vou falar, tem um pouco tempo que eu ouvi falar nesse termo. Zerei do YouTube. Não, Gaveta, tem. Isso rola. Tem uma galera que fala que zerou no YouTube e tem uma galera que fala contra isso. Você não zerou nada! Sim, eu entendo os dois lados. E eu queria falar sobre isso hoje. O que eu entendo dessa questão? É simples. Vamos lá. É a coisa mais simples do mundo. Gente, tem gente que não gosta de jogo. Simples. Que o ato de jogar pra pessoa é um desincentivo. Às vezes a pessoa... Porque o jogo, ele tem essa dicotomia. Então, tem jogos que são tão imersivos que você nem sente que você tá jogando. Mas tem pessoa que não gosta disso. A arte é sobre causar sentimento. Qual é o sentimento que o game faz? Essa fusão de artes. Ok, tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Ah, Lê, o culpado é a pessoa. Talvez. Mas mesmo assim tem gente que não gosta de jogar. Eu falo até hoje, quando eu tava jogando The Last of Us Part 1, né? Que eu tava super imerso na gameplay, tava lá jogando, que fez eu parar de jogar o jogo, no momento lá. Tava fugindo. Eu tava... Cara, como é que era a cena? Eu não lembro direito. Mas eu tava fugindo de algum zumbi. E acho que você tinha que entrar em alguma porta. Você tava, tipo... Eu não sei que parte do jogo é, que tá fugindo na minha memória, mas você tava, tipo, numa rua... que você tinha que fugir do zumbi, ou tava fugindo de alguma coisa. Você tinha que fugir. Eu tava lá jogando, Eu falei, vou pra lá. Pum. No que eu fui pra lá, o meu personagem, ele bateu numa parede invisível que me jogou por script. Tipo, eu queria ir pra lá, só que eu bati na parede invisível e fui jogado pra outra porta, que era a porta certa que eu tinha que ir. Resumo, eu tava jogando, imerso naquele mundo. Só que ainda é um jogo de história. Aí eu fui lá, e eu, sendo burro, limitado, não vi a porta que estava próxima. Que seria óbvio de eu ir pra lá. Só que como eu não vi, eu quis fazer o errado. E eu fui fazer o errado e o jogo não me deixou fazer errado porque eu tinha que continuar na história. E eu continuei lá. Me tirou do jogo. Culpado eu. Me tirou do jogo. E eu não... Foi aí que eu percebi, o jogo não é pra mim. O equilíbrio do jogo é tentar equilibrar a imersão do mundo com a história. E eu sou um cara que gosta mais de jogar. Ou seja, uma história boa pra mim, num jogo, não me importa. Porque se a história for boa, eu não vou querer jogar. Se o jogo for bom, eu vou querer jogar e vou cagar pra história. Lê, por quê? Por quê? Olha, a resposta aqui pra mim. Sonic Unleashed. Tava eu lá, criancinha jogando, Sonic Unleashed. Travei naquela parte daquelas porcaria que tinha que pegar um negocinho pra você avançar o mundo. O jogo, 100% em inglês. Então, muito provavelmente, essa minha sensibilidade atual com o jogo e eu valorar muito mais o aspecto gameplay do que história, vem muito provavelmente disso. Anos e anos, desde até hoje, jogando jogos sem se importar com a história. Apenas pela gameplay. E aí que tá. Um jogo, ele consegue ser o ápice dos dois. Só que o melhor jogo com a melhor história, pra uma pessoa que não liga pra história, a história não existe, mesmo sendo a melhor história de todos. Entendeu, pontinho? Então isso acontece. O que eu fiz? Não consegui avançar no jogo. Me frustrei muito. Nem sabia pra onde ir. E o pior de tudo, Lê, e por que você não traduziu o jogo? O que eu falei lá com Metal Gear Rises, eu estava gostando mais da história do jogo do que da gameplay, entendeu? Ponto. Da gameplay do jogo. Eu queria ver a história. Lê, mas por aí, não tava em inglês? Como que você tá entendendo a história? Eu não sou burro, porra. Criança não é burra. Você consegue entender muito bem a história apenas pelo visual. Eu tava entendendo a história pelo visual. Eu queria ver o que ia acontecer, além de que, né, eu ia traduzindo as coisinhas lá básicas da história. Eu tava me divertindo
horrores. Só que aí chegou num ponto, travei. Mas eu quero ver a história, pô. Eu achei interessante. Saí do jogo. Tá vendo qual é o pontinho? Então existe esse quê de você diferenciar o aspecto gameplay da história. E é isso que às vezes as pessoas não gostam. Porque imagina, beleza. Você é uma pessoa que valora mais gameplay do que história. Então você gosta que o seu jogo tenha um gameplay melhor que a história. Imagina então se você não gosta da história. Você não gosta de história. Entendeu, pontinho? Nesse sentido que acaba acontecendo. Então, tudo isso pra as pessoas que não vão gostar de jogar. Que o jogo, a jogatina. O que a pessoa quer? Modo cinema no God of War, pô. Tem pessoas que querem usar o jogo como filme interativo. De filme pra você jogar pra frente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E tem pessoas. E essas séries são pra essas pessoas. Entendeu o ponto? Porque o pessoal viu. Principalmente na segunda temporada. Se você pega The Last of Us e só pega as cutscenes, acho que um filme, uma série melhor do que essa série que foi feita. Loucura. Tá, que eu vou falar sobre isso e falar a minha impressão, porque agora eu vi, vou usar o termo certo, eu vi The Last of Us, parte 2. E teve muita gente que falou assim, cara, se você tivesse visto o game todo, o vídeo que você fez de The Last of Us da série teria sido um review do caos. Talvez. talvez. Eu vou ser pai. Não sei, vamos falar disso tudo depois da vinheta. Piadinha de merda. O problema é que eu não sou a melhor pessoa pra fazer crítica sobre essa série, porque eu não tava gostando nem da primeira temporada, pô. Eu já falei, eu não sou fã de live action. Então, o meu crivo pra live action, ele fica muito pra cima, sabe? Ou o negócio tem que ser espetacular, ou ele tem que ser espetacular pra eu achar normal, basicamente, com live action pra mim. Aí eu vejo esses errinhos que, pra 90%, cara, isso é uma piadinha boba. Foda-se, meu irmão, isso aqui é só uma piadinha boba. É uma merda, entendeu? Tipo, beleza. Ai, é só uma... você só tomou jogou um negócio na sua cara e você tá todo fudido, tá todo ferrado, sabe? Beleza, você bateu o dedinho na quina, mas você já tá todo cheio de dor, você tá doente, né? Vamos lá, você vai lá, chutou a quina da mesa, beleza, é uma dor lascada. Só que aí você tá doente, gripado, constipado, queimado de sol. É diferente como você sente os complexos das dores, né? Pelo menos nesse exemplo. Antes de mais nada, eu vou falar vários achismos aqui. Mas tem gente que não trabalha com achismo, como sempre foi o caso do meu amigo Pirula. Um cara que sempre estudou o método científico, sempre trabalhou contra a desinformação. E ele realmente precisa da ajuda de todo mundo agora, porque eu fiz lá uma live aqui no canal, né? O Pirula sofreu um AVC. Aparentemente ele vai ficar um bom tempo fora de atividade, a gente ainda não sabe muita coisa. E o que você pode fazer pra ajudar ele agora é você ou doar pra conta que fizeram de emergência pro caso dele. Você entra em pirula.com.br, lá vai ter informação. Se vocês mudarem, atualizarem vaquinha, tudo bem. Ou você assistir aos vídeos do Pirula, porque a monetização vai pra ele, você continua mantendo o canal dele mais em alta. É uma pessoa que é muito legal de você ver e ouvir. Eu gosto muito de ouvir Pirula falando, então a gente ajuda ele e a família dele consumindo o conteúdo dele, tá? Então eu só queria deixar esse recado aqui antes de mais nada. Força, Pirula. Um abraço pra vocês. Agora, falando sobre o mundo dos videogames e tudo mais, foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu nunca tinha visto um jogo pelo YouTube. Ou eu jogo, ou eu não vejo. Eu não quero spoiler. Um aviso aqui pra quem não jogou, tá? Você só viu a série. Eu não vou dar spoiler do que acontece depois nesse vídeo. Gaveta, eu só parei ali no final da segunda temporada de Last of Us. Ótimo, eu só vou falar até aí. O que acontece depois no jogo, eu vou dar minha impressão, mas eu não vou, vai ser sem spoiler, tá? Então só tem que estar em dia com a série. Eu vou falar as diferenças do jogo também, tá? Mas é isso. Então tem jogos que eu nunca joguei até hoje, de anos atrás, e eu nunca vou saber da história porque eu não parei sequer pra assistir. Eu falei, não, tem que jogar. Só que esse, eu não só fico muito nervoso quando eu jogo, né, o Last of Us, mas ele é um jogo meio mais história do que necessariamente jogabilidade, né? Mais, sei lá, jogar um Street Fighter, jogar um Hollow Knight que seja, depende muito da tua habilidade. O Hollow Knight ele não é tanto um jogo de história, ele tem a história, mas ele é mais um jogo de habilidade ali, plataforma. The Last of Us é uma história. Você tá jogando uma história. Não chega a ser um Detroit Become Human ou Until Dawn, mas é mais ou menos. E aí eu acabei fazendo Eu sinto The Last of Us, ele tem gameplay, pessoal, caga muito na gameplay do jogo, eu não acho que a gameplay é ruim, mas eu acho que a gameplay de The Last of Us, ela é capada de propósito para a gameplay não tirar o foco da história. Porque existe isso, tá? Porque existe. Se a gameplay for mais divertida que a história, as pessoas vão desfocar da história e focar só no aspecto da gameplay. Eu tenho certeza. Eu nem preciso argumentar. Principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente tinha pouquíssima acessibilidade, várias e várias franquias, as pessoas, o God of War antigo, quem é que sabia da história antigamente, porra? Eu joguei e zerei esse jogo, o God of War 1 e 2, eu não sabia nada da história, eu não sabia nem o que era pra fazer, eu ficava rodando pelo mapa, igual abestado, só porque eu tava me divertindo. Então, em um jogo, uma excelência, por exemplo, a gameplay, pode ser um demérito pro outro aspecto. Porque imagina, você tá lá se divertindo, bum, cutscene. Você fala, que droga, eu queria continuar jogando. Então, às vezes, jogos são necessariamente capados um pouquinho, para que você não se divirta demais com um aspecto e acabe esquecendo do outro. Porque isso seria um erro para a intenção artística do jogo. E eu sinto isso com The Last of Us. E quando eu senti isso, eu percebi, o jogo não é pra mim. Eu zerei.
A cena final ainda é incrível? A cena final ainda é incrível. Mas eu sinto que eu sofri pra chegar até lá. Eu não joguei o jogo até lá. Pelo menos no que eu gosto de jogar. Até porque eu não sou mérito pra nada. Eu já falei, se eu tiver 20 jogos zerados na minha vida, é muito, tá? Se eu tiver 20 jogos zerados na minha vida, é muito. É muito. O problema é que eu sou o cara que tava lá no meu Play 2, naquele emulador de 8 mil jogos jogando Mario, pô. Eu não tinha memory card no meu PlayStation 2, então o que eu fazia? Eu pegava Need for Speed, jogava até um ponto, morria. Pegava Mario, jogava até um ponto, desligava e começava tudo de novo. Então é impossível, mano. É muito difícil. Quando eu tive o meu 360, cara, já era adolescente, acho que já era adolescente, já tava mais velho, né? O meu primeiro jogo que eu vi dublado foi, acho que, ou foi Príncipe da Pérsia, ou foi Tomb Raider, e eu achei aquilo assustador. O meu passado me condena. Isso com The Last of Us Part 2. E foi uma experiência curiosa que eu quero compartilhar com vocês. Depois eu vou falar sobre a minha impressão agora, o que eu acho de The Last of Us conhecendo toda a história. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre essa experiência zerar no YouTube, esse termo. Gaveta, isso não é zerar. Isso olha, sim não, né? Eu adoro falar isso. Sim, não. Eu entendo. Você ter a experiência do jogo, de jogar o jogo, ela é única. Única. Tanto foi muito mais fácil pra mim ver The Last of Us Part 2 do que jogar. E eu não tô falando em relação à habilidade. Eu tô falando em relação à minha ansiedade. O meu nível de ansiedade é muito maior quando eu estou controlando o personagem. E muitas vezes Isso é verdade, isso é verdade. Isso se chama intencionalidade artística. Vamos lá, dislexia. Uma pessoa vai jogar um jogo com dislexia. Você acha que uma pessoa que tem dislexia, ela vai ter uma dificuldade motora, por exemplo? Uma pessoa tem alguma deficiência motora. O jogo não foi feito para ela. Essa dificuldade adicional é artificial, ou seja, quando o jogo ele é feito e pensado em um arquétipo de pessoa, num arquétipo específico. Eu vou dar um exemplo. O jogo, ele demora 5 minutos pra ficar legal. Caricatural, sendo caricatural aqui. O jogo vai demorar 5 minutos pra ser legal. Então vai ter arquétipos de pessoa que quando der 4 minutos de jogo, o jogo não tá legal, ela vai embora. Chamada de taxa de atenção, taxa de fixação e por aí vai. Então, do que isso significa? Jogos também são pensados para pessoas e certos tipos de sensibilidade. Então, por isso que, por exemplo, existe jogo que a gameplay é qualquer coisa e é focado na história. Um jogo que a gameplay é foda-se, que o pessoal até fala que não é jogo, é um filme interativo. São as VNs, visual novel, point and click, action click, essas coisas. O pessoal nem chama de jogo, algumas pessoas. É jogo, então cala sua boca, mas tudo bem. A gameplay não é legal, não é divertida, é chata, mas o foco é a história. Então imagina, o que acaba acontecendo é que você vai jogar um jogo que não é pra você, que não foi pensado pra você. E o que isso acaba acontecendo é, se você vai jogar um jogo que ele é pensado pra você, que você é o público-alvo, o seu nível de esforço para gostar desse jogo pode ser menor do que o meu. Por exemplo, vou dar mais um exemplo caricatural. O filme 2. O filme 2 é pensado para quem? O filme 2 de uma série. Vamos lá. Existem filmes 2 que conseguem introduzir e você consegue assistir pelo filme 2 sem ter assistido 1. Mas a eficiência das técnicas do filme 2 vão ser as mesmas que se você não tivesse assistido o filme 1. Vamos dar mais um exemplo. Dragon Ball Super. Dragon Ball Super é um lixo de anime. Por que eu consegui assistir até o final? Porque eu vi o anterior, li o mangá, eu já gosto dos personagens. Então, se você for assistir Dragon Ball Super e você já não tiver um apego aos personagens, mesmo que a história de Dragon Ball Super fosse zerada, você não vai gostar tanto. Revival. Algo aqui que eu falei é DMC Devil May Cry. Se você vai jogar um reboot da mesma história, com os mesmos personagens, só que a história é diferente, se você já jogou os anteriores, a sua sensibilidade vai ser diferente. O que isso acaba acontecendo é exatamente nessa complexidade dos gostos. Por isso que, eu tenho certeza que se você já debateu qualquer jogo, qualquer arte, e você falou, pô, não gostei disso porque, vamos lá, não gostei desse filme porque ele é lento. E a pessoa vai olhar pra você e falar, mas eu gostei dessa lentidão do filme. E você fica nessa, oh meu Deus, buguei. O que o Gaveta tá falando é, o jogo é angustiante. Não consigo jogar. E você vai ver um gamer falando, esse jogo ele é angustiante. E é por isso que eu quis jogar. Agora um exemplo mais caricatural. Terror. Sabe por que eu não gosto de terror? Porque dá medo. Pega alguém que gosta de terror, gosta de gore, porque você gosta de terror, porque dá medo, porque dá ansiedade. Porque quando vem um jumpscare, vem aquela cena tensa, com aquela musiquinha filha da mãe, quando vem a catarse daquela cena, você toma aquele susto, você fica angustiado e você quer continuar. Quando eu fico angustiado, eu quero desligar o filme. Tá vendo? Eu e você sentimos a mesma coisa. Só que a nossa reação, tipo um bater ou fugir, foi diferente. Então, literal.
A eficiência da obra pode ser aquilo que te afasta quanto aquilo que te atrai. Isso é muito foda na balança dos gostos. O desenvolvedor do jogo conta com isso. Eu já falei pras pessoas o quanto é diferente você jogar o final do Last of Us Part 1 e você só assistir ele. É muito pior você jogar, você controlar o Joel naquela loucura, ele matando todo mundo no hospital ali, que você se sente contrariado em controlar ele e vai mesmo assim. É uma sensação. Eu não. Eu não. A questão do jogo é que o jogo é igual a um livro, pelo menos no sentido de ritmo. Na questão do jogo, você tá jogando. Mesmo, por exemplo, o jogo tá lá, tá a legendinha embaixo, assim, tá o cara falando, ai meu Deus, eu tô tão sentido em ter que fazer isso. Por exemplo, nessa questão do jogo, eu acho que é mudo, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza que é mudo, porque eu não lembro do Joel tá constipado, não. Calma, foda-se, é uma possibilidade, eu não vou matar uma pessoa por uma possibilidade, foda-se, matei sem dó. Aí que tá. O jogo é pra você se colocar dentro dessa cena. Se você tá com o coração pesado, é você. Se você não tá, é você. Na questão de uma série, é a visão do diretor. Tá entendendo qual é a diferença? Enquanto o jogo é você no mundo, a série é a visão do diretor. Ele quer passar, ele não quer deixar o que você interprete. Não, ele quer fazer você sentir. É diferente. Lê, séries conseguem fazer isso de ser mais pessoalística igual jogos? Sim. Só que pra jogo, para ser mais pessoalístico, para ser a sua imersão, para ser a sua sensação, é muito mais fácil, porque esse é o ônus comum do jogo. O The Last of Us, ele só tirou o balão de diálogo e deixou você agir. Acabou. Não precisa de mais nada. É você que tá agindo. Uma série, não. Uma série tem ritmo, tem visão de diretor, tem corte, tem câmera. Então, para uma série, é muito mais difícil. Então, o que a série fez? Eu não vou deixar esse quê para você sentir. Você pode sentir no sentido de interpretar, mas não o que você tá fazendo. É isso que. Claro que é a minha vez, né? Eu tô falando de um jogo aqui que eu joguei há anos que eu nem lembro direito. Eu só lembro do final do primeiro jogo. É um dos fatores importantes pra você sentir a história de um jogo. Porque se eu pegasse, vamos lá, se eu pegasse The Last of Us e colocasse The Last of Us em sentido de histórias, só ser história. Cara, é uma das histórias mais clichês e cansativas. Não tem nada de novo nessa história. Nada. Zero. Nada nem impressionante. Mas, então você tá me falando que apenas o fator gameplay e jogabilidade do jogo faz essa experiência ser sumariamente diferente? Sim. Por isso que um livro é diferente de um filme. Por isso que um filme é diferente de uma animação. O método de arte que se usa para se passar um sentimento muda a efetividade. Calem a boca, vocês dois. Desculpa, gente. Precisa ter experiência pra você saber, né? Eu falo isso de direção de carro, eu falo isso de editor de vídeo, eu falo de relação sexual. Sexo. Você pode saber tudo sobre o que é um beijo ou sexo. Outra coisa é você Chupar um. ter a experiência. É diferente. Eu falo isso daqui até quando eu falo de camiseta da Insider. Uma coisa é você ver eu falando da camiseta da Insider, outra coisa é você experimentar a camiseta da Insider. Eu não estou mentindo quando eu falo isso. Eu sei que eu estou usando um gancho cretino. Mas, bom, isso tudo que eu tô falando, incluindo o jabá, é pra falar que nada substitui a experiência. Às vezes, a experiência da interação, né? Essa é a diferença da mídia. Não é substituir, Gaveta. Não é substituir. Por quê? É porque é diferente. Assistir é diferente de jogar. Ler é diferente. Por isso que você pode, por exemplo, assistir um anime, assistir um mangá, e ler o anime e ler o mangá. Entendeu qual é o pontinho? É diferente. Por isso que, por exemplo, tem obras que eu gosto muito e que eu assisto legendado e que depois assisto dublado. Oxe, porque a mesma história, mesmo tudo, muda nada. Só a dublagem muda. A arte, ela é tão conectiva, ela é tão humana, ela é tão pessoal, ela é tão sentimental, que pequenas coisas mudam. Muitas coisas. Aí que tá. Aí depende, você viu o que eu falei, obras que eu gosto. Depende da efetividade. Jogar é diferente de assistir. Então, você ver alguém jogando é diferente de você ver alguém assistindo. Pelo menos no quesito de experiência. Por exemplo, eu acho que um vídeo é o suficiente para você saber se a gameplay de um jogo é divertida ou não. Se a gameplay de um jogo tá bem polida ou não. Existem formas de você ter esse feedback para fazer uma análise. Ou seja, para fazer uma análise, só um vídeo é mais que o suficiente. Agora, para ter a experiência do jogo, não. Então, eu tô falando que você tá lá jogando e só porque você... Vamos pensar, é um jogo filminho, né? É um jogo filminho. É um Persona. É uma porra que você só tem que clicar nos botões. O ato
de você ficar clicando e selecionando os botões. Cara, tem um jogo que tem exatamente isso, velho. Qual é? É um joguinho, acho que ele é de computador, que é simples. Todas as opções no game, todas as opções, você só clica pra frente, 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 basicamente. E na última cena do joguinho, não lembro, cara, eu não consigo lembrar o nome desse jogo. E na última cena, que é tipo um joguinho pequenininho, que é a última cena de você clicar pra frente você não quer, porque acontece um negócio lá com o jogo que é muito pesado e você não quer clicar pra frente. Você tem que clicar pra frente. Só que quando você clica pra frente, o personagem não mexe. Você clica pra frente, o personagem não mexe. Até que você clica pra trás e o personagem vai pra frente. Só isso. O jogo é só isso. E funciona pra caramba. Então é a questão muito mais de que cada experiência é uma experiência. Tem uma frase que eu adoro essa frase. Spoiler estraga obras? Não. Spoiler pode estragar a sua primeira impressão da obra. Spoiler pode atrapalhar, estragar a sua primeira assistida. Só que eu tenho certeza que você já pegou o seu filme favorito e assistiu ele 2, 3, 4 vezes. Eu tenho certeza que você já pegou alguma obra. Quanto mais você assiste, parece que melhor ela fica. Eu tenho certeza que você já pegou uma obra, assistiu uma vez, achou uma merda. Anos depois assistiu ela de novo e gostou dela. O que importa são seus sentimentos, não o seu primeiro sentimento. Resumindo, quem disse que a primeira experiência é a melhor? Às vezes a primeira experiência pode ser a pior. Então isso de que, então não pode assistir a gameplay que não vai ser a mesma experiência. Tá certinho. E por que isso é bom e por que isso é ruim? Às vezes você pode sentir tanto quanto a pessoa que tá jogando. Às vezes. Ou a pessoa que tá jogando nem tá prestando atenção. E você que tá assistindo tá. Ou seja, não é algo realmente qualitativo. É simplesmente naquele vale cinza de que o argumento é mais importante do que o que está sendo dito. Entendeu, Pontinho? Aí, gente, pelo amor de Deus, também não tô falando que o aspecto gameplay, que é o diferencial da mídia sendo jogada pro lado, não é importante. O que eu tô querendo dizer é que às vezes o cara que fosse jogar, às vezes a gameplay que salvaria o jogo, ele não tá tendo por um vídeo. Ao mesmo tempo que talvez a gameplay afastaria a pessoa. Então existe um espectro de pessoas, um arquétipo de pessoas que a gameplay atrapalha ou que a gameplay ajudaria. Então a questão é simplesmente, se você vai ver um jogo, se você não vai jogar um jogo, saiba que você vai ter uma experiência diferente do que quem joga. Vai ter diferente. Isso é bullshit. Eu peguei um jogo, não gostei do jogo pelo gameplay. Fui jogar o jogo e também não gostei. Simples. Meus parabéns. Você não foi jogar o jogo, entre aspas, puro. Você já estava com preconceito. Você nunca terá a sua primeira experiência de novo. A sua primeira experiência sempre será a sua primeira experiência. Por isso que o pessoal tem esse purismo idiota de tomei spoiler, estragou o filme. Né? Não. Entendeu, Pontinho? Qual é o ponto que eu tô querendo levantar? Não é que não é importante, mas eu tô só apenas querendo dizer que não existe apenas ela. Assim como você pode jogar um jogo pela gameplay, você gostar, pela história você não gostar, quanto você pode ter gostado de assistir um jogo. Existem jogos que esse jogo é legal pra você assistir outra pessoa jogando. Literal, existem jogos que eu acho que seja exatamente isso. Tem jogos que nunca me deu um estalo de querer jogar, mas são jogos extremamente divertidos. Vamos lá. Lions Bar. Cara, esse jogo pra você assistir os outros jogando é uma delícia, mas eu não tenho um saco, um P pra clicar e jogar nessa bosta. Por aí vai. De game pra filme. Inclusive, no desenvolvimento de vários jogos, a interação ela é fundamental pra gerar uma sensação no jogador, mas eu acho que essa sensação toda ela pode ser superestimada às vezes. Agora eu vou falar pro outro lado. Falando especificamente de The Last of Us Part 2, acho que o Verdade. Lê. Então, por que diabos então você vai querer assistir ou querer jogar, blá blá blá? Então, se você quer jogar, joga. Simples, porque foda-se. Se não tem problema, não tem problema. Vendo o pontinho? Cara, quero assistir um jogo. Então por que você não joga? Então, se você não quer assistir um jogo, por que você então não vai assistir uma série? Eu quero assistir um jogo. O não problema ou não querer, às vezes é mais do que o suficiente. Entendeu, Pontinho? Lê, mas você tá sendo muito positivista. O pessoal faz isso pra entrar na rodinha. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Assim como você faz, assim como eu faço, assim como todo mundo faz. A resenha é importante, sempre será. A questão, então, não é o que é feito. Mas se a pessoa for arrogante, se a pessoa ficar se achando, se a pessoa mente, tipo um fake list da vida, se a pessoa acha, por exemplo, pra mim o importante é só você saber. Cara, você sabe que você assistir é diferente de jogar. Sei, eu não sou burro. Você sabe disso, né? Então você sabe que você jogar e assistir é diferente. Sabe disso? Sei. Você age assim, porque saber agir é diferente, né? O que mais tem é gente cínica na internet e na sua vida social. A pessoa sabe, acabou. Não tem nenhum problema.
Você daria a chance pro futuro de jogar o jogo se você tivesse mais tempo? Sim, por aí vai. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Por exemplo, as histórias de jogos, por exemplo, tendem a ter o quê? 6, 8, 12 horas. Cara, que filme é que tem 6, 12 horas? Hein? E até mesmo, tem séries que tem 6, 12 horas. Beleza. Tá jogando, prestando atenção, morrendo, tendo aspecto gameplay, tendo um pontinho. E pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não me venham com um papinho de turista, tá? Puta que pariu, é um saco isso. Você se achar melhor porque você joga um joguinho, porra. Pelo amor de Deus, não faz isso não, pô. Cara, é muito patético, tá? Ai, eu sou melhor porque eu jogo. Pô, não vem com isso, pelo amor de Deus. É arte, é entretenimento, é conexão humana, é padrão de consumo. Você não é melhor que ninguém porque você joga Souls, porra. Pelo amor de Deus. Pare de querer se engrandecer por aquilo que é feito pra alimentar sua alma. Pelo amor de Deus, caramba. Porque isso é muito patético, muito patético. Sabe o que é mais difícil que jogar? Ler. Vai ler, pô. Se você quer se engrandecer. Ler 1000 livros e falar, eu li 1000 livros. Como se isso fosse alguma coisa, mas tem isso, pelo amor de Deus, tá, gente? Que eu sei muito bem que isso também O existe. fato de você passar por todo o desafio faz diferença. Você precisa ver o esforço pra você ter essa sensação de que você atravessou, fez uma grande odisseia, uma grande aventura até chegar naquele ponto. Não à toa, quando eu fui escolher pra ver The Last of Us Part 2 no YouTube, eu quis ver com gameplay. Eu não quis ver só as cutscenes editadas. Porque eu sabia que ia fazer diferença. Eu sabia que eu ver a matança toda adiciona pra mim. Até porque também no caso do The Last of Us Part 2, The Last of Us em geral, tem muito diálogo no meio, né? Então eu sabia que eu tinha que ver isso. Mas também tem muita repetição. Eu não vou falar pra você, não, eu vi todo o gameplay, então não, tem uma hora que essa é a diferença do jogo pro filme, né? Ou pra série. A pessoa pode ficar só sentada olhando. Você vai ter que chamar a interação. E às vezes essa interação você vai ter que criar mais inimigos do que necessariamente seria uma história. Que nem eu tava vendo Injustice, né? O 1 e o 2. Adoro. Ou até o Mortal Kombat também. As pessoas brigam por qualquer coisa. Você precisa vir aqui me ajudar. Não vou te ajudar, não. Ah, não? Eu vou te convencer. E aí começa. Caraca, maluco, qualquer coisa. Se isso aqui fosse um filme, de fato, não teriam tantas brigas assim o tempo inteiro. Mas como é um jogo, você precisa despertar a interação. Então tudo é uma desculpa para um embate. Seja num jogo de luta. Não é desculpa por um embate. O jogo é sobre embate. A história que é uma desculpa pra ter um embate. É aquilo que eu te falei. É um equilíbrio, é um não-equilíbrio que o pessoal chama. Que não existe um jogo que busca um equilíbrio, porque esse equilíbrio não existe, né? Porque o equilíbrio é um comparativo entre extremos. Se você não sabe onde estão os extremos, não existe equilíbrio, né? Não existe o equilíbrio nesse sentido, né? Então, por exemplo, não existe equilíbrio entre infinitos, porque se os dois são infinitos, mas existem infinitos maiores que outros infinitos e por aí vai. É aquilo que eu falei, simplesmente do aspecto gameplay. Há jogos que, cara, eu não vou fazer uma puta de uma história foda. Eu não me importo com essa história foda. Seria legal ter uma história foda? Não, porque há pessoas que vão se interessar mais pela história foda. Esse é um dos motivos, por exemplo, que a história foda da franquia Souls está tão fragmentada. Por isso que tem jogos que tem a história tão escondida. Por isso que tem jogos que tem que ter uma história foda para esconder elementos fracos na sua gameplay. Toda hora vai ter um. Você fez o café? Ainda não. Agora você vai ter que fazer esse café. Seja num The Last of Us, que toda hora vai enfrentar. Se você for ver quantas pessoas a Ellie matou indo pra Seattle, no jogo. Ah, tá, pô. Caraca, ela fez uma chacina muito maior do que o Joel fez no hospital. Muito maior. Você for fazer uma. Não é ela, Gaveta, é você, pô. É você. Em um jogo, o aspecto lógico é muito inferior a uma série. Entendeu, pontinho? Aqui, vamos lá. Aqui eu estou vendo uma pessoa. Pensa comigo. Aqui é uma janela. Aqui é uma janela. Você está vendo a história de outra pessoa. Você pode se projetar nessa história. Você pode se ver como a Bella Ramsey. Você pode se ver como esse cavalo, se você quiser. Mas o ponto de partida é de uma janela. Você pode pular essa janela? Pode. Mas o ponto de partida é a janela. Se você ficar parado, a série corre. Você só precisa dar o play. A série vai correr. Um jogo não. Entendeu, pontinho? É a mesma coisa que, por exemplo, GTA. Vou matando pessoas. Tá entendendo qual é a principal argumentação aqui? São intencionalidades diferentes e percepções diferentes que partem de aspectos de arte diferentes, que partem de técnicas diferentes. Não é a gameplay que gera a consequência, é a consequência que possibilita esse aspecto de gameplay. Entendeu, pontinho? Uma série, você não pode botar ela fazendo essa chacina, porque você vai dar Poderia. A série que escolheu não ter que fazer isso, talvez até porque seria mais difícil você criar empatia pela personagem se ela fosse só uma cuzona. Tá vendo a diferença? Não é o não pode, é mais um... Cara, eu vou ter que escrever melhor. Então, não vou escrever desse jeito. Ou, simplesmente, é uma questão de efetividade. A série não quis ousar. Como ela não... É uma série baseada em jogo, né? Não acho que ousadia seja a ideia da série.
automaticamente vai ficar desproporcional. Justamente por isso que eu acabei de falar. Mas no jogo a gente meio que não se importa e passa por cima. Daí eu vou falar pra vocês, eu comecei a ver gameplay, e aí quando vinha mais um embate desse, eu meio que vai passando meio rápido, assim, alguns embates. Tem uns que eu deixava porque eu queria ter essa sensação de esforço. Outros são meio que, mais um que é na cabeça que alguém tá resolvendo. E aí, eventualmente, eu acabei toda a história. Ok, vocês estão certos, é fantástico. Caraca, até uma coisa que eu não falei no vídeo lá. Teve gente que tá falando mal da série, mas às vezes essa pessoa que tá falando mal da série vai perguntar pra ela, mas do jogo, você gosta do jogo? Ah, não, eu também... vai te tomar no... A pessoa também não gosta do jogo, também achou o jogo polêmico. Eu tenho que ver isso também, sabe? Mas eu tava pensando assim, cara, então eu zerei o jogo pelo YouTube. E aí vai ter toda essa discussão, mas você não zerou o jogo. Eu concordo, você não zerou o jogo. Eu acho que o termo zerar, que a gente fala, né, é você ter a experiência de jogar algo. Mas eu também acho que quando você fala zerei no YouTube, não tem o mesmo peso de zerei. É diferente. Eu encaro com uma outra categoria. Zerei no YouTube, só que o termo zerar já não é legal, a pessoa não gosta. Eu também não gosto, eu prefiro muito mais eu assistir pelo YouTube. Então pra que, por que tem então um sufixo? Porque as pessoas têm essa tara por colocar o zerei. É porque eles querem colocar, vão dizer pra que isso? É pra debater na internet, é pra pessoa ficar se autopunhetando, é porque a pessoa não quer perder o tempo, ou porque a pessoa não quer comprar, ou é pra ficar tretando na internet fazendo flame war. Então a pessoa quer, inconscientemente ou não, pegar o zerei pelo YouTube e o zerei jogando e colocar eles próximos. Entendeu, pontinho? Colocar eles próximos. Por quê? Porque se você não quisesse, você não colocaria zerei pelo YouTube. Cara, eu vi uma gameplay, eu assisti. Eu assisti o jogo, entendeu, pontinho? E também deve ter porque quando você fala assim, quando você tá numa discussão, você fala que o jogo é ruim, e você fala, pô, mas você jogou, pô? Não joguei, eu assisti pelo YouTube. Aí a pessoa fala, você assistiu, pô. Você nem devia estar falando aqui. Porque é um argumento cretino. Se você precisa apelar pra a qualidade, é porque você não tem capacidade de contra-argumentar. Então, é argumento, vamos dizer assim, é argumento de putinha. Né? Desculpa pela palavra, mas é argumento de puta, né? Se você não tem a capacidade de quebrar a pessoa no argumento, na construção lógica, e você tem que apelar para esse tipo de cala a boca, é porque você não consegue zerar, você não tá conseguindo vencer a pessoa no argumento. Aí você precisa ficar apelando para esse tipo de cala a boca, porque talvez seja uma incapacidade sua que você não consegue decupar a sua jogatina. Mas também tem gente que é chata pra caralho que você quer dar um cala a boca nele, então eu entendo. Então é por causa disso que as pessoas não gostam do termo zerei, porque mesmo que zerei pelo YouTube. Então se você precisa colocar um pelo YouTube, então queria outra palavra. Assistir. Cara, assisti The Last of Us. Vi gameplay. Entendeu, pontinho? Então, esse zerei, não é todo mundo que usa com duplo sentido, mas eu acho que ele foi criado para duplo sentido, já que é um termo exatamente de internet, possibilidade pela internet. É meio bobo. Categoria, sabe assim? E eu também discordo da pessoa. Se você não jogou, você não sabe nada do jogo, você não zerou, você não sabe do que... Aí me soa, gourmet. Sim. Até porque você jogar o jogo... você não zerou o jogo, nesse tipo de purismo. Você não jogou o jogo, então você não sabe sobre o jogo. Então, quando você zera o jogo, você platina o jogo, vai cair do céu um pingente. Pá! Agora você sabe tudo sobre o jogo. Plim. Não, né? Tá cheio de gente imbecil falando imbecilidade de um jogo que tá zerado e platinado. Tá entendendo o pontinho? Por exemplo, você pode falar, por exemplo, sobre um jogo e nunca ter jogado o jogo se você estudou todo o material acadêmico, bibliográfico e sobre o jogo. Tá vendo? Vamos dar um exemplo. Princípios do game design. Às vezes você ler um livro é melhor do que você jogar um jogo. Então, quando você joga um jogo, o que significa? Que você jogou o jogo. Quando você assiste um jogo, o que significa? Que você assistiu um jogo. Vocês podem partir de pontos diferentes, mas a conclusão depende não do que vocês fizeram, mas de quem tá fazendo, porra. Um imbecil vai dar uma crítica imbecil, pô. Entendeu, pontinho? Então, se você precisa invalidar outro ponto, talvez é porque o incapaz seja você. Entendeu o ponto? Até porque você não precisa... Você consegue chegar próximo do que deveria ser o jogo. Claro que, pra mim, você tem que sempre colocar nas suas capacidades. Se você não jogou, você não sabe, de fato, o quanto a gameplay afeta o sentimento. Então, quando você vai fazer uma crítica tendo assistido, quando você vai falar ou conversar sobre, você sempre tem que falar, pô, talvez eu senti o que eu senti porque faltou algo. Entendeu o ponto? É mais uma suspeita, sabe? Você pode colocar uma suspeita, mas não invalidar a pessoa. Bota açúcar no café, você não sabe o que é café. Sabe assim, aquela pessoa que se você não consumiu da forma gourmet ideal, você não consumiu, você não sabe. Na verdade, eu odeio essa frase. Se você não insira aqui a experiência, você não curtiu de verdade. Eu odeio essa frase elitista, essa frase meio... Eu acho que a pessoa que acompanha um gameplay, ela curte o gameplay. E eu vou remeter isso ao meu passado gamer, em que eu tinha, não só... Eu comecei com Atari, né? Há 49 anos. Mas assim, eu ia pra casa dos meus amigos ver o Nintendinho, e a gente dividia o jogo. Tinha jogo que eu jogava, tinha jogo que meu amigo jogava. Eu morei na casa do amigo meu quando ele teve o Mega Drive. Morei, meu amigo Daniel. E aí, cara, eu lembro que a gente dividia, o videogame nem era meu. Então tinha jogo que eu jogava e eu zerava, tinha jogo que ele jogava e ele
miserável, mas a gente tava ali do lado, meio que um falando com o outro, a gente conversando. Então, assim, teve vários jogos que eu tenho a lembrança de que eu zerei. Isso. Porque essa questão de experiência vem de a experiência superior, a experiência correta. Mas não, são experiências, filha da mãe. São experiências. Ou vai me dizer que você nunca zerou um jogo e depois você quis ver a gameplay de uma pessoa, porra. Me diz, se você nunca fez isso, acho que esse é um exemplo um pouquinho mais específico, né? Porque ele é mais de internet. Mas eu já vi pessoas, e eu já fiz isso uma vez, que eu zerei o jogo, cara, e eu fui ver a gameplay de uma pessoa zerando esse jogo também, porque eu queria ver a experiência de outra pessoa com esse jogo. Então tem qualidade per se. Você pode preferir e achar que existem experiências que são melhores do que outras, mas existir um número 10 não apaga o número 9, ô filha da mãe. Entendeu o ponto? Mas na verdade eu não zerei, quem tava jogando era o Daniel. Não era eu, cara, pode crer, foi ele que zerou esse, não fui eu. Eu lembro que eu falei assim, a Shadow of the Beast. Era um jogo difícil pra caralho. Eu não lembro se fui eu, se foi ele que jogou, eu não lembro. Eu lembro que era difícil pra caralho, eu lembro que a gente ficou puto, que era um jogo que você toma uma porrada, morre e volta nisso. É isso, uma pancada. E aí quando chegou no final, o final não era nada. Nada, sei lá, uma frase, ou nada. E a gente ficou muito puto com o jogo, que merda. Tanto que teve um reboot desse jogo, eu não quis jogar, porque até hoje eu tenho raiva dessa porra desse jogo. E eu lembro assim, cara, até os jogos que eu não joguei, a gente meio que viveu a experiência ali, eu conhecia a história. Então assim, você chegar e falar, cara, você conhece o jogo tal? Ah, eu vi The Last of Us Part 2, eu vi Shadow of the Beast, ou sei lá o que. Eu acho que o eu vi, ele não passa não sei se vocês concordam comigo, não passa a sensação de você viver aquilo, sabe assim? Tu viveu aquela história. Eu vi o cara falando mal do você não zerou nada. Você tá desprezando várias horas que a pessoa dedicou a jogar o jogo. Sim, mas você dedicou várias horas assistindo aquela porra. Assim como você dedica várias horas assistindo séries e filmes. Não vai reduzir também essa experiência a zero. Eu acho que tem um valor. A pessoa que assiste pro YouTube. E eu não tô nem entrando naquela polêmica que... Sim, tem um valor. Agora, se tem um valor. Isso aí é os de verdade, sabe? E você não é escocês de verdade. A falácia do escocês de verdade é isso mesmo, né? O problema é que tem agravantes, né? O problema é que tem agravantes. Você ver uma pessoa passando Dark Souls é completamente diferente de você jogar Dark Souls. E eu falo isso porque eu já tentei, porra. Eu não passei do primeiro boss. Cheguei a um ponto que eu caguei. Entendeu, pontinho? Então é diferente. E sabe por que é diferente? Porque jogos são uma das formas de artes mais complexas e completas que nós temos. Então vai ter jogo que você assistir ele e você jogar, a diferença é mínima. Mas vai ter jogo que você só tirou 90% do que é o jogo. E pra mim, o que você tem que saber quando você assiste pelo YouTube é isso. Você tá tendo uma experiência diferente. Então, se você tá tendo uma experiência mais simples, você vai estar lá, vou pra França. Você não fala francês, você vai se ferrar. Então, quando você tá falando com alguém que jogou, mesmo que seja similar, são experiências diferentes. Vamos lá, Portugal. Vocês falam português. Eu falo português, o Portugal fala português. Só que são portugueses diferentes. Entendeu, pontinho? E vai gerar estranhamento. Isso acontece. Então, é simplesmente... Cara, no final a gente só volta pra ética argumentativa, a ética... E pra diminuir a hermenêutica da suspeita, que é um saco, mas tudo bem. Cara, no Brasil é muito difícil você ter jogos. Nem todo mundo que tem condição de ter um videogame ou vários jogos, né? E talvez nem precise disso, porque eu tenho condição de comprar os jogos que eu tô a fim de jogar. E mesmo assim, eu tenho criança, eu não tenho tempo, seja por causa do meu trabalho aqui, e porque quando eu chego em casa eu tenho os filhos e tal, eu não tenho tempo pra jogar todos os jogos que eu quero. No meu caso específico é porque eu tenho um Bernardo que adora videogame e ele não vai me deixar. É mais fácil pra mim tentar ver o jogo do que necessariamente parar lá na frente do videogame e jogar. Cada pessoa tem a sua. Aí a gente entra no... É mais fácil assistir, então as pessoas que jogam gostam de jogar porque gostam de se sentir superior. Eu sou superior a você. Caralho, mano. Tipo, eu não disse isso. Pelo amor de Deus, ninguém aqui é imbecil, tá? A gente sabe do que você tá querendo dizer. Você tá invalidando a minha experiência. Ninguém tá invalidando a sua experiência, tá? Ninguém aqui tá achando você idiota por você jogar. Cara, eu joguei... Cara, vão lá 6 horas seguidas de Yu-Gi-Oh! É que eu sou bom. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Quando você joga, você é um bom jogador. Isso não te faz melhor ser humano que ninguém, tá? E cara, é coisa de YouTube, é coisa de internet, é pessoal pequeno querendo se engrandecer. Joguei todos. Zerei todos. Joguei todos. Quem sabe, sabe. Mas isso é de coisa de imbecil. É coisa de imbecil, tá? Tá bom? É que você é preguiçoso porque você não quer jogar o jogo. Às vezes as pessoas só têm outras prioridades, tá? Você fala, você é preguiçoso. Tá, quantos livros você lê no ano? Vai. Lê, mas o que você tá falando é diferente. Sim, é diferente. As pessoas escolhem colocar o seu lazer, os seus estudos, a sua gestão de tempo de maneira diferente. Você pode gostar mais do seu. Eu não tenho nenhum problema da pessoa achar que a escolha dela de jogar é a melhor. Só que você tem que saber que é a melhor pra você. Exatamente pelas pessoas serem diferentes é que esse mundo consegue ser diverso, filha da mãe. Cara, eu tenho um saco com isso daí. Lê, por quê? Porque eu estudo pra caralho um monte de coisa. E
E de vez em quando você vê que eu sou meio doido, né? Eu sou um palpiteiro sobre jogos, eu tô falando aqui que o Gaveta deve ter 10 vezes mais jogos jogados do que eu. Pô, no meu vídeo lá sobre Mundo Proibido, eu tava lá conversando com o animador do filme. Um dos animadores estava lá. No meu comentário, eu conversando com o cara. Eu sou animador? Não. Tem formação em animação? Não. Eu lá conversando com o cara. Eu sou doido, assim, eu sou doido nesse sentido aí. Eu não tenho medo de errar, não tenho medo de palpitar, não tenho medo de nada. Eu falo lá, ele me explica, eu explico o que eu acho que é. Se eu tiver errado, eu falo que eu tô errado e acabou. Então isso acaba acontecendo mesmo. E aí eu tô lá falando sobre jogos, eu falo que eu não joguei, e a pessoa pega toda a minha argumentação e tenta anular ela. Isso é muito coisa de imbecil. Aí a pessoa que tá lá, a pessoa que não conseguiu formular a argumentação, a pessoa que não estudou, a pessoa... Mano, filha da puta, eu dei artigo pro corno do cara. Eu dei artigo, explicando as decisões de game designer. Ele falou, foda-se, você não jogou. Aí é foda, né? Aí é foda. Sua realidade, seja por uma limitação financeira, ou seja lá o que for. Aí a pessoa para na frente do YouTube pra ver o youtuber favorito comentando, ou que nem eu não vi com ninguém comentando, eu vi só o gameplay puro. Pô, isso é verdade, viu? O quanto um jogo... Putz, a resenha. Cara, a resenha é foda. Cara, tem gente que não gosta de jogar. E tem gente que gosta de ver outras pessoas jogando. Não tem o que fazer, pô. É o fato, pô. É o fato. Cara, é porque jogo é muito complexo. Então, o arquétipo de pessoas que gostam de jogos é muito amplo. Velho, eu lembro até hoje, numa KC do Duel Links, eu cheguei cansado da faculdade. Cheguei cansadão da faculdade. Foi da faculdade? Foda-se, eu não lembro dos detalhes, mas eu só lembro que eu cheguei cansado, fadigado. Eu tava olhando pro espelho, e meu rosto tava distorcendo de tão cansado. Vou descansar. Deitei. Peguei meu celular e fui jogar Yu-Gi-Oh! Quem joga Yu-Gi-Oh! Sabe quanto ele pode ser tiltante. Eu tava lá, fiquei puto, bati na parede, peraí, eu tava cansado, estressado, fadigado, com a cabeça a mil, e eu fui jogar num jogo estressante. Eu sou doido, eu sou masoquista. É aí que tá, o jogo me desestressou. Porque existe uma diferença em eu ficar estressado por algo que eu não controlo. Um chefe chato, uma aula chata, um ônibus, outra coisa, é aquela catarse. Por quê? De eu estar jogando um jogo, tá puto, aí eu ganho. Aí vem aquela felicidade. Eu perco, aí vem aquela tristeza pra depois vir a felicidade. É isso que muitas pessoas que não entendem sobre esse tipo de consumo. Dublado. Não, o Jesse e eu somos só amigos. Ah, se liga, eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa. Quis ver dublado porque eu gosto de jogar dublado, jogos dublados. Acho que a experiência fica ainda mais imersiva. Eu fiquei altamente investido na história. Tem um outro lado legal, quando você não tá jogando, você começa a reparar coisas do cenário. Eu fico olhando o cara lá atrás, ou o que o personagem de primeiro plano tá fazendo. Quando você tá jogando, eu só tô preocupado com a mira lá atrás, sabe assim? E tá vindo tá vindo um personagem. Então eu tô pensando na estratégia. É uma experiência. Quando você não tá jogando, é uma outra experiência. Eu tô olhando a animação da Ellie ou da Abby. Eu tô vendo outra coisa do cenário. Se eu tivesse jogando, eu jamais teria notado um pedido de like escondidinho ali no cenário. Jamais teria notado. Porque eu ia estar preocupado em acertar outros inimigos ali e tal, mas tá lá. Certinho, sempre tem certo. É simplesmente uma experiência, não substitui a outra, mas um jogo, ele se faz mais no aspecto do gameplay, entendeu, Pontinho? Eu acho que o gameplay ele é mais completo, mas há aspectos de você assistir, se você tiver... É simples, gameplay é algo mais objetivo. O seu personagem ele não vai sair do lugar se você não colocar pra frente. Agora, a sua atenção ao assistir é completamente subjetiva e pessoal. Você não tem... Se um cara jogou, um fato que ele jogou. Ele tem a capacidade de passar. Independente se ele ficou 10 dias jogando. Ele jogou. Agora, você assistiu, não quer dizer que você prestou atenção. Esse é o problema. Então é uma questão de prioridade. Se eu vou ouvir alguém falando sobre o jogo, eu vou dar prioridade para um cara que jogou. Não quer dizer que ele vai estar certo. Mas a minha prioridade, os meus ouvidos vão estar voltados a ele. Se ele falou besteira, ele falou besteira. E se eu tiver capacidade de perceber, ele falando besteira também. Blá, blá, blá. Mas é simplesmente uma questão de prioridade. Um pedido de like, fala, caraca, de repente se você interagisse com ele, ele até pedir pra você se inscrever no canal. E eu vou falar pra vocês, ainda bem, porque é muito bom quando você que tá assistindo isso aqui, você deixa um likezinho aqui. É muito bom, você engaja o nosso vídeo é bem visto aqui, o nosso canal cresce. Só o like não é se inscrever no canal, se inscrever no canal sim, é muito bom. Mas só você deixar um gostei, você ajuda demais. Você gosta do trabalho que a gente faz aqui no YouTube? Você quer ajudar a gente? Só deixar um like nesse vídeo aqui, você ajuda. Enfim, voltando. Não vou mentir pra vocês não, é legal. Eu passei pela experiência do Last of Us. Por isso que eu gosto do termo zerei no YouTube. Você entende que ele tem uma limitação. Olha, eu tive a experiência do jogo, limitada, sem a interação, mas eu tive. Porque assim, eu vendo a história de The Last of Us Part 2, eu me envolvi, fiquei emocionado, achei foda. E eu vou até ser mais cretino aqui. Às vezes tem gente que fala, não, mas eu joguei o jogo. E tem gente que joga e não entende porra nenhuma. Fala de subtexto, a pessoa fica, não. Por que a Abby é forte? Pra quando ele enfrentar o Joel, ser mais cruel. Eu recebi comentário falando isso. Você acha que o desenvolvedor fez ela forte pra quando ela enfrentar o Joel, a porrada ser mais forte? Ou pra mostrar que ela é destemida? A pessoa passou pela interação, ela não entendeu a porra do jogo. É uma válvula de escape da Abby. É pra onde ela jogou o trauma dela. É a pessoa que ficou obcecada. Isso é um paralelo que você faz com compulsão, né? A pessoa tem compulsão alimentar, ela fala com propriedade de causa. Ele foi pra mesma... Até fiquei aqui absorvendo, cara, ele foi pro mesmo lado da minha argumentação, né?
aqui. Você tem um problema de ansiedade, você joga pra alguma coisa. Tanto que pessoas que fazem bariátrica, elas acabam indo pra um outro tipo de compulsão. Não pode mais ficar viciada em comida, fica viciada em álcool, droga. No caso da Abby, não é uma compulsão, mas ela jogou essa carga emocional que ela tinha pra malhar. Ela não é forte só porque ela é badass. Aquilo ali é um signo que o criador usou pra falar que a vida dela se voltou pra aquilo. Seja pra pensar na vingança, seja pra aquele luto não resolvido. E Last of Us, ele é todo feito disso. A gente tem esse ciclo de lutos não resolvidos que vai se desenvolvendo. Seja do Joel, que não teve o luto dele resolvido com a morte da filha dele, e você vê isso daí espelhado na relação dele com a Ellie, do que ele faz depois. Você vê isso com a Abby, não teve um luto bem resolvido com o pai dela, e você vai começar a ver aquilo ali com a Ellie, que viu o Joel sendo assassinado e ela não vai conseguir lidar bem com aquilo ali. If I ever were to lose you. Inclusive, isso depois se desenvolve, agora que eu vendo o gameplay todo, esse lance de não conseguir esquecer é um assunto mais recorrente do que eu pensava. Eu não vou dar spoiler aqui, porque eu sei que tem gente que não viu o jogo e eu não quero dar spoiler pra quem quer ver só na série. Mas esse tema volta, né? É um dos subtextos de The Last of Us, que fica muito mais claro você vendo o jogo. Mas eu quero contrariar muitas pessoas aqui. Lá vem. Quando você jogar o jogo, zerar no YouTube o jogo, você vai ver que tudo que foi escolhido pra série foi muito pior. Não concordo. Continuo não concordando. Eu vi o jogo todo, eu continuo achando a cena da varanda, aquela cena da varanda que tem a conversa do Joel e da Ellie, na série tá muito, muito melhor. Por alguns motivos. Primeiro que você tem uma entrega melhor ali, que você tem o Pedro Pascal ali, ele entregou tudo. A Bella Ramsey também, os dois ali, eles estão muito bons. Estavam sendo dirigidos pelo Neil Druckmann. Aí. Caraca, essa cena do jogo, eu não vou dar spoiler porque acontece depois da série. Tá, mas isso acontece na série, então eu posso falar. Puta, no jogo, o Joel, ele é muito mais turrão. Ele não tá se entregando tanto quanto o Pedro Pascal tá entregando. Eu achei muito mais. E, pra mim, foi até melhor a decisão de pegar a revelação dele assumir pra ele a verdade, né? Que ele matou todo mundo lá no hospital pra salvar ela, nessa cena da varanda, do que como é no jogo, que a Ellie volta pro hospital, vai lá pro hospital pra ver as coisas, e aí na saída o Joel tá lá, não, fala pra mim a verdade, tal. Eles brigam naquele momento, sabe assim, ficou meio, ela vai lá só pra isso, não sei o quê. Lembrando que quem fez essas alterações foi o criador da série. Então, os criadores da série falaram, cara, vamos pegar essa cena, de vez ela ir lá pro hospital pra aprender isso e voltar e brigar com o Joe, vamos trazer isso aqui e vamos criar o ponto da discórdia deles dois, a busca pela verdade dela, sabe? Assim, que é aquela cena que eu achei sensacional do Joe Pantoliano lá, que é o cara que é mordido e ele quer voltar pra falar com a esposa. A Ellie quer que ele volte e o Joe não quer. E o Joe sacrifica o cara. Eu achei toda essa cena brilhante. E como isso é montado, né? O Joe volta lá, começa a contar a mentira pra psicóloga e a Ellie, ela tá de saco cheio dessa mentira. Ela não aguenta mais viver essa mentira. Chega! You swore. She tells him, you swore, and that's by design. Because she's not referencing that moment alone, she's also referencing when Joel swore to her at the end of season 1. Isso foi o ponto de ruptura dela, ao ponto que quando eles chegam na varanda, é aquele lance assim, cara, eu não aguento mais viver na mentira. Me fala a verdade, dou aqui doer. Assim, isso deixou a frase que ela fala no final, cara, olha... I don't think I can forgive you for this, but I would like to try. Deixou muito mais poderosa do que no jogo. E eu sei que tem gente que não gosta disso, prefere do jogo, porque isso aparece no final. I don't think I can ever forgive you for that, but I would like to try. Só faltando aqui, por aqui, ó. Aqui em cima. Eu entendo você. A gente não sabe como é que vai ser na série, como é que vai terminar na série. Mas eu entendo que tem muita gente que vai se apegar nisso, que foi da forma que você aprendeu que era melhor. É difícil você se soltar da estrutura. Gaveta, se você tivesse passado por isso antes, você também ia concordar com a gente. Nem sempre, cara. Eu vi o Watchmen do Zack Snyder, achei foda. Depois Esse argumento pode ser usado para você também, Gaveta. Porque você viu a série primeiro e achou aquilo certo, depois você foi pro jogo e achou o jogo certo. Errado. Nesse mato sem cachorro, a gente não sabe quem cheira um do outro, não, filho, infelizmente. Depois eu li os quadrinhos, eu vi o original do Alan Moore. Quando eu vi o quadrinho, mudou. Estragou o filme pra mim. Ali estragou o filme pra mim. Claro, né? Entre o branco e o preto é fácil. O problema é o cinza, porra. Pelo amor de Deus, né? Se tudo fosse fácil assim, não. Aí a questão, tipo, cara, depende muito, pô. Depende muito. Porque você não tá falando de um que é ruim e o outro é bom. Tá falando que um é bom e o outro que é melhor, né? Entre o 9 e o 1, tem um espaço gigante. Entre o 7 e o 8, não. Várias coisas estragaram na série, não vou negar, não, assim, que eu vi tem muita coisa melhor. Tem coisa que não, eu tô dando esse exemplo da cena da varanda, que eu achei que ficou melhor. A estrutura, do jeito que ele mudou, e botar ela, na verdade, a briga dos dois ser uma busca pela verdade, fez muito sentido com o final do primeiro. O que eu acho que é tão legal daquele final do primeiro é ele ser meio dúbio. Assim, a Ellie não é burra. Ela viu tudo, ela, cara, fala pra mim, tudo que você falou sobre os vagalumes, é verdade esse bilhete? O Joe, e quando ela responde aquele, Ok. não é um ok do tipo, teve gente que falou isso no comentário, não, Gaveta, ela não sabia, ela não fazia ideia que o Joe tava falando mentira. Ela fazia ideia. E o que faz esse final ser legal é ele ser dúbio. Sabe, o que você entende desse final, o que eu entendo, eu também não vou falar que a minha verdade é a verdade absoluta, mas o que eu entendo e muita gente entende é um engano que eu gosto, tipo, cara, isso daqui não tá me cheirando bem, mas eu quero viver e eu quero um pai. E a forma que eles botaram com essa cena do cara que quer contar pra esposa e não conta, deixou isso mais aflorado, tipo, olha, ela não aguenta mais viver a mentira, ela precisa da verdade, doa quem doer. Ficou muito melhor do que ela voltar pro hospital e ver, fala pra mim a verdade, sabe assim, eu achei muito melhor na série. Dito isso, tem várias outras coisas, cara, o Tommy no jogo, nossa, que abismo. Diferenças que eu vi, o Tommy no jogo é muito melhor. Só vou resumir isso, o Tommy no jogo é melhor. O grupo da Abby, ele é muito mais receoso na série do que, eu não sei se isso é ruim também, né, do que no jogo. Na série, na hora que a Abby começa a se vingar lá, é todo mundo meio, tá todo mundo bolado, assim, todo mundo eita. Quando que no jogo não é tanto isso. Tem mais gente no jogo também, isso foi uma coisa que eu... mas tu pensa assim, por que eles tiraram gente no jogo? Porque o grupo da Abby que acaba com o Joe ali, tem, sei lá, 2, 3 pessoas a mais. Pra mim, simplesmente aconteceu que na série você precisa ter essa sensação de progressão, você tem que ir matando pessoas, tem que sentir que você tá vingando e tal. Na série você não precisa tanto disso. Então dá pra secar um pouco a quantidade de personagens. E vendo a história toda, eu acho que a história da Abby vai estar muito bem na mão da atriz que tá interpretando ela. Acho que eles têm chance de acertar o tom. O problema todo é o seguinte, o meu medo, eu já falando futurologia aqui. A Abby tem esse caminho de você... Assim, eu fiz essa teoria aqui no canal, que eu falei, eu acho que a Abby vai passar
passar por um caminho de redenção. Era meio evidente, também era meio evidente. Vamos lá, eu tô dando... pra quem não viu o gameplay, mas era meio evidente. Mas o lance é, a gente sente que são caminhos opostos, né? A Abby, ela é altamente antipática. Eu não passei até uma simpatia total por ela, não. Eu entendo ela, mas não tenho simpatia por ela. Mas enfim, ela vai de um caminho que vai quase desumano da antipatia por um caminho de simpatia. Ela ganha uma humanidade, e a Ellie é o contrário. Ela vai perdendo a humanidade. Só que a série, essa segunda temporada, ela pecou por ter um tom muito bobo. E a pessoa, a Ellie não tem sede de vingança e tal, todo esse tipo de coisa. Eu nem concordo com esse lance da Abby ter essa lance de sede de vingança, como a galera falou, não. Eu vi tudo. Foi, mamãe. Ela sempre tá com aquela carinha de pobre coitada. Até quando ela tá fazendo a maldade, ela tá assim. Do jeito que a galera me descreveu, quando tu for ver a Ellie no jogo, nossa, eu tava imaginando o Kratos, sabe? Assim, não é isso, não. Ela tem pesar também. Mas ela tem ela vai... O Kratos também tem pesar. A questão do que você tá falando, Gaveta, é exatamente dessa progressão, de você tá indo aos pouquinhos perdendo. Ela sente que você não perde totalmente a sua humanidade, é da sua humanidade indo se fragmentando, entendeu, Pontinho? Então esse fragmentar ela mata, ela matou, ela vai matar, mas ela sente, tô fazendo errado, mas eu preciso continuar, entendeu? É o objetivo te cegando, basicamente, se você não quiser dizer que ela tá perdendo a humanidade. Passando por cima de tudo. Ela vai perdendo a empatia aos poucos. Só que a temporada sofreu com um tom muito light. E aí eu acho que eles vão querer compensar isso na temporada da Abby. Só que a temporada da Abby é justamente o contrário. É uma temporada que não precisava ter um tom pesado. A não ser que eles alternem. Eles continuem mostrando o lado da Abby, mas um pouco do lado da Ellie. Que eu acho que é possível que aconteça. E aí quando mostrar o lado da Ellie, eles vão mostrar um lado mais pesado. Não sei. Aí eu tô com medo deles pesarem a mão demais no lado da Abby, sabe? Esse é meu medo. Vamos ver. Assim, dá pra discutir muita coisa, sabe? Eu falei aqui quando eu fiz o vídeo aí do final da temporada, da segunda temporada, eu não gostei do tiro da Ellie ser acidental, tal, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, é uma cena que ficou mais desgraçada. Vamos fazer o parto agora, faz o parto agora, não sei o que. Ai, cara. Is it out? Is it out? Eu só tinha que ter colocado uma direção melhor pra dar um tom certo pra tudo aquilo ali, mas adorei entender detalhes. Adorei, depois de ver o jogo, voltar pro season finale do Last of Us Part 2 e olhar pra Abby no final e ver uma marquinha no pescoço dela. Foi maneiro, foi maneiro. Então assim, eu não sabia disso quando eu fiz esse vídeo. Eu não sabia disso. Tem várias coisas que eu não sabia quando eu fiz esse vídeo aqui. Bom ponto aí, ó. Bom ponto. Não é sobre melhor ou pior, é sobre diferente, né? Nesse sentido. Que é aquilo que o pessoal fala, os caras não gostam porque já assistiu, porque tá diferente. Eu não tô mais com idade pra ficar debatendo besteira, né? Pra quem quer biscoitinho a vida, né? Falou.